A extrema-esquerda brasileira mantém diálogos cabulosos com o crime organizado aqui no país. O absurdo da vez foi a primeira-dama do tráfico amazonense se reunir com representantes do Ministério da Justiça e até mesmo com o deputado federal Guilherme Boulos, da extrema-esquerda do PSOL. Agora, você já reparou nas cores do Comando Vermelho? Será coincidência ser a mesma cor da esquerda? Para você entender toda essa história e o absurdo desse encontro, confere aí o episódio de hoje. Fala galera, Toby na área com mais um Atualiza aí no ar com uma notícia absurda. Simplesmente a comprovação dos diálogos cabulosos da extrema esquerda brasileira com o crime organizado. Mas antes da gente ir para as reportagens que eu separei para você no dia de hoje, deixa eu pedir para você que ainda não está inscrito aqui no canal, você que está chegando agora ou que já assiste os vídeos com frequência, mas ainda não clicou no botãozão vermelho também. Então vai lá, desce um pouquinho, clica no botão vermelho, se inscreve, dá essa força e essa moral, porque a nossa meta continua sendo muito ambiciosa. 100 mil inscritos ainda no ano de 2023 e eu conto com a sua ajuda. Com a sua inscrição agora, que você está fazendo agora, já vai faltar bem menos e no final do ano a gente bate essa meta. Lembrando que os comentários estão todos abertos e se você colocar 3 pontinhos no início do comentário, significa que você quer que eu vá reagir ao seu comentário na nossa live de sexta-feira às 20 horas. Então não esquece, hein? Live sexta-feira às 20 horas, reagindo aos comentários, aqueles que colocaram 3 pontinhos no início para que eu possa reagir. Tamo junto? Então bora, segue o fio, segue a thread, porque tem muita coisa para falar dessa situação. Bom, todo mundo já deve estar sabendo o que rolou aí dessa reunião entre um representante do Ministério da Justiça e a primeira-dama do tráfico amazonense, e eu trago para você aí a reportagem que fala exatamente sobre isso. Estadão. Entenda como esposa do líder do Comando Vermelho se encontrou com assessores de Dino. Dino é simplesmente o Flávio Dino, que parece que agora a situação dele ficou bem complicada no governo. Simplesmente deputados federais da oposição já estão apresentando aí pedidos de impeachment do ministro, que provavelmente não vai passar por isso não, tá? Porque é muito possível até que ele caia antes disso, se a pressão sobre o governo federal for muito grande. Agora, o que parece que azedou de vez era a possível indicação de Flávio Dino para o STF. Você já imaginou o quão ruim seria para o Brasil um ministro desse jeito aí, um ministro extremamente de esquerda, aliado aí do Lula e de tudo que há de pior na política de extrema esquerda do Brasil, chegando ao STF? Seria um absurdo. E agora eu acho que a situação deu uma azedada, porque vai ser uma pressão muito forte se ele tiver que passar numa sabatina no Senado. Tudo bem que boa parte dos senadores do Brasil são senadores completamente frouxos, né? Sem falar aqueles que já são de esquerda e aliados aí desse desgoverno do Brasil, você ainda tem aqueles senadores que simplesmente preferem fazer média para conseguir benesses aí do governo. Então você acaba passando na sabatina até mesmo um advogado pessoal de um ex-condenado, ou seja, algo meio absurdo. Mas enfim, esse é o Brasil, que não é um país para amadores. Então, a situação do Flávio Dino dentro do próprio governo começa a ficar um pouco complicada, porque até petistas já começam a pedir a cabeça dele para que esse problema, essa crise no Ministério da Justiça não chegue até o Lula. Agora vamos lá, letrinhas pequenas para você. Brasília. Secretários e assessores do Ministério da Justiça, chefiado pelo Flávio Dino, o homem que geralmente nunca sabe de nada, né? Receberam dentro do prédio da pasta, ou seja, dentro do prédio do Ministério, uma integrante do Comando Vermelho. 2 vezes este ano, revelou o Estadão nesta segunda-feira, dia 13. A mulher é Luciane Barbosa Freitas, 37 anos, conhecida como a dama do tráfico amazonense. E aí eu te pergunto, né? A esquerda brasileira fez um estardalhaço quando você via lá o Bolsonaro tirando foto do lado de vários militares e algum desses militares vagabundos, né? Simplesmente autoridades que se bandearam para o lado do crime. Isso aconteceu formando o que nós chamamos no Brasil hoje de milícia. E na minha opinião deveria funcionar da seguinte forma: as leis brasileiras deveriam ser muito mais rígidas para os vagabundos, para todos aqueles que cometem crimes, mas em especial para agentes públicos que cometem crimes. Se você é um agente público, você, por natureza, por definição, tem que ser exemplo. Se você comete um deslize, a pena tem que ser muito maior. Ela precisa ser
muito mais exemplar. Quem cuida não pode se aproveitar do cargo que tem para cometer abusos e crimes. Bom, essa é a minha opinião. Então a esquerda via ali o Bolsonaro, e olha que o Bolsonaro e o bolsonarismo, a família inclusive, chegou até mesmo a dar uma medalha lá da Assembleia do Rio de Janeiro para um miliciano. Enfim, coisas, né, dessa política brasileira que tem essa associação aí com, infelizmente, criminosos. Mas aí a esquerda, na minha opinião, tá certa, criticando o Bolsonaro. Mas agora que a vez é da esquerda posar aí na fotografia com integrantes do Comando Vermelho, simplesmente uma das maiores facções criminosas do Brasil, a segunda, menor apenas do que o PCC, primeiro comando da capital lá de São Paulo, Comando Vermelho do Rio de Janeiro, aí não, aí nossa, foi um acaso, simplesmente eles estavam passando, pediram uma foto, calma aí que eu vou te mostrar que a história é bem mais complexa do que essa. Então tá aí, simplesmente a reportagem mostra o Ministério da Justiça, no prédio do Ministério da Justiça, recebeu a esposa de um dos líderes do Comando Vermelho no Amazonas. E você deve pensar, pô, Tobias, mas o fato do cara ser um bandido não significa que a esposa será. Pois é, né? Não deveria. O fato, infelizmente, é que ela também é criminosa. Bom, pelo menos segundo a Justiça. Ela já foi condenada a 10 anos de cadeia. E você sabe por que ela não está presa? Sendo condenada a 10 anos de cadeia? Porque a legislação brasileira não serve para porcaria nenhuma. A legislação brasileira é capaz de pegar alguém que foi condenado com provas robustas e colocar essa pessoa livre e simplesmente, eventualmente, depois ela ser eleita para um cargo público. Então imagina para esses peixes pequenos, esses que são muito menores. E aí no Brasil, infelizmente, o STF mudou todo o entendimento para mudar aí, tirar a prisão em segunda instância, que foi aprovada e que mandou até mesmo o Lula para cadeia. Só que aí quando o Lula foi preso, pera, a gente não pode prender o Lulinha. Então vamos mudar o entendimento do STF para que o Lula seja solto. E é por isso que uma mulher ligada ao Comando Vermelho, condenada pela Justiça na primeira instância e na segunda instância, ainda está solta e não cumpre pena e faz visitas oficiais ao Ministério da Justiça. Você já tentou ir num órgão público? Você já viu como é que funciona quando você tenta entrar em um prédio público? Tem toda uma triagem, né? Ainda mais no Ministério da Justiça. Você coloca ali o nome da pessoa, pega CPF, RG, tira uma foto. Será que não dava para saber no Ministério da Justiça que a esposa e condenada, né, por ligação e associação ao tráfico, estava entrando no prédio? Então deixa eu te falar uma coisa, se a coisa é tão bagunçada desse jeito, e se algum criminoso quisesse fazer um atentado num prédio público desse aí? Seria muito fácil, né? Ou será que simplesmente esses membros do Ministério da Justiça sabiam exatamente quem estavam recebendo e aí falou, opa, crime organizado, opa, com a gente mesmo, somos da esquerda. O que eu chamaria de Ministério da Injustiça? Pois bem, seguindo aqui, perceba que até agora o Flávio Dino, ele não se encontrou com essa senhora. Aliás, é exatamente com isso que o Flávio Dino quer se defender, dizendo por aí que é tudo fake news. Calma, tá? Tem muita gente dizendo que foi o Flávio Dino que se encontrou. De fato, isso não aconteceu, pelo menos até agora. Talvez se pedirem as câmeras do lado do ministério, aí talvez ele fala que foi apagado, sem querer, como aconteceu no dia 8 de janeiro, né? E o Super Xandão simplesmente aceitou, engoliu essa numa boa, talvez porque seja da esquerda. Bom, sabe-se lá. Flávio Dino colocou no Twitter aqui, nunca recebi em audiência no Ministério da Justiça líder de facção criminosa, ou esposa, ou parente, ou vizinho. Ah, debochado. Continuando. De modo absurdo, simplesmente inventam a minha presença em uma audiência que não se realizou em meu gabinete. De fato, parece, né, que realmente essa audiência não aconteceu no gabinete do Dino, mas aconteceu dentro do Ministério, no prédio do Ministério, aonde fica o Flávio Dino e todo o Ministério da Justiça. A grande questão é, Flávio Dino, você é o chefe da coisa. Então, tudo que acontecer lá dentro, de alguma maneira, cai por sua responsabilidade. E aí, o que você vai fazer com relação a isso? Ou você vai dizer que você não sabia de nada, porque é bem típico na da esquerda. Aconteceu alguma coisa? Não sabia de nada. Mensalão? Olha, aconteceu do lado do gabinete do presidente? Olha, não sabia de nada. Petrolão? Também não tô sabendo de nada. Olha só que interessante. Então, repito, não houve reunião diretamente com Flávio Dino, mas com assessores do Flávio Dino dentro do Ministério da Justiça
em Brasília, recebendo uma mulher condenada em 2 instâncias e casada com um líder do Comando Vermelho. Pois muito bem. E aí vem, olha só, Gazeta... Aliás, antes de eu entrar nesse assunto aqui, que eu lembrei aqui, agora olha só, a gente tá falando de Comando Vermelho e falei lá na chamada, por que você acha que o Comando Vermelho se chama vermelho? Você tem alguma ideia? Ah, Tobias, tenho ideia sim, é porque o vermelho tem a ver com o sangue, é um grupo violento. Bom, pode até ter alguma relação com essa, mas a origem do nome Comando Vermelho é justamente os grupos ligados à esquerda, porque durante o regime militar, os presos políticos do regime militar foram colocados, né, no mesmo presídio que presos comuns, assaltantes de banco e outros tipos de presos. E a simbiose, a junção, né, de 2 tipos de criminosos, né, os criminosos que faziam guerrilha no Brasil, atentando contra a vida de civis, assalto a banco e tudo isso, simplesmente se juntaram, né, aos seus irmãos. Eu acho que a simbiose ali é quase que natural, e aí surgiu um grupo criminoso mais politizado e com a cor vermelha, a cor da esquerda internacional, inclusive aqui no Brasil. Coincidência? Olha só, então quer dizer que o Comando Vermelho tem a sua gênese, a sua origem nos grupos de esquerda no Brasil. Será que isso ainda se reflete nos dias de hoje? Pois muito bem, embora Flávio Dino ele não tenha participado de nenhuma reunião com a primeira-dama do tráfico, vamos lembrar que há pouco tempo Flávio Dino simplesmente esteve no Complexo da Maré. Deixa eu te dizer, você sabe quem comanda uma boa parte do Complexo da Maré? Justamente a parte que o Flávio Dino visitou? Coincidência, simplesmente o Comando Vermelho. Tá aí, ó, Gazeta do Povo. Dino já foi criticado por ir à favela dominada pelo Comando Vermelho, Complexo da Maré, Rio de Janeiro. Galera, você já imaginou? Vamos pegar o governo passado, o ministro da Justiça durante um tempo era o hoje senador Sérgio Moro. Você já pensou o Sérgio Moro ir numa favela carioca dominada pelo Comando Vermelho? Como é que ele seria recebido? A bala, né? Com certeza ele teria com uma mega operação de 1.000 homens, helicópteros e blindados. O Flávio Dino não. 2 carros oficiais, 4, 5 seguranças e ele entra lá numa boa, tranquilão. Será que ele pediu autorização para o tráfego? Será? Será que houve algum contato ali próximo entre o governo federal e os traficantes para que o Flávio Dino visitasse? E outra pergunta, o que o ministro da Justiça do Brasil foi fazer em uma favela do Rio de Janeiro? É estranho, mas é claro, porque dentro da favela também tem ali a sua classe política. E olha só, Folha de São Paulo, abre aspas aí, ó. Por que a visita de um ministro à favela incomoda? Questiona presidente de ONG na Maré. Ah, e as ONGs, né? As ONGs se tornam hoje um dos maiores males do Brasil, né? Simplesmente as ONGs ambientais agindo na Amazônia, recebendo dinheiro internacional, dinheiro do governo, para fazer o que? Não se sabe, né? Mas vamos lá. Por que é interessante, por que incomoda a presença do ministro? Simplesmente, não é a senhora aí que é presidente de ONG, porque a região onde a sua ONG trabalha, ela é comandada pelo crime organizado. Provavelmente a sua ONG só está lá porque ela tem autorização do tráfico. Será porque ela talvez, supostamente, tenha alguma relação, faça alguma coisa, algum tipo de favor, alguma troca de benefícios com o tráfico? Porque se eles não quisessem, vocês não atuariam lá, porque vocês não teriam coragem de ir lá sem autorização. Eu tenho certeza disso. Então, por isso que espanta o ministro da Justiça, um representante da lei, simplesmente chegar num lugar desse, onde o Estado, infelizmente, é ausente. Essa, na verdade, é principal erro que nós temos, tá? É a ausência do Estado em alguns lugares do Brasil, como principalmente os morros cariocas. O Rio de Janeiro hoje é um narco-estado, como um todo, tá? Existe uma guerra civil no Rio de Janeiro e o único jeito de resolver, na minha opinião, a situação do Rio de Janeiro, hoje se espalhando, por exemplo, para a Bahia e para os estados da região norte, é repressão total violenta, é situação de guerra. E depois, ou simultaneamente a isso, ocupação do território pelo Estado. Isso é pura geografia. Então, o território precisa ser ocupado pelo Estado, porque se não for, não haverá vácuo. Alguém vai ocupar aquele espaço de poder, aquele território. E o Estado brasileiro é extremamente negligente nessa situação. Pois bem, dito isso, ou seja, o Ministério da Justiça recebendo uma criminosa ligada ao chefe do crime organizado no Amazonas, a primeira-dama do tráfico, e o Flávio Dino já tendo feito visita a uma área controlada pelo Comando Vermelho, eu acho que se faz natural essa hashtag Fora Dino. Então, simplesmente o Dino, no momento, parece, né? É possível
que o Lula vai ter a ousadia de indicar o Flávio Dino para o STF. Não é possível. Agora, também já não tem mais clima nenhum para ele continuar sendo o ministro da Justiça, porque parece que justiça não é algo que ele costuma fazer. Pois muito bem. Mas não é só o Flávio Dino que se envolveu na polêmica, claro que não, porque não podia ser, embora, repito, o Flávio Dino não esteve presente em nenhuma reunião, pelo menos não até agora, não saiu nada de uma presença do Flávio Dino, mas é a questão do ministério que ele comanda, né? Então, assim, eu fico imaginando qual será o assunto que essa senhora, né, essa condenada, foi falar aí no Ministério da Justiça. Será que foi pedir algum favor do Ministério da Justiça para o seu esposo, para o Comando Vermelho? Enfim, mas o Guilherme Boulos não podia faltar. O grande representante da extrema esquerda do Brasil, o PSOL, o puxadinho do PT, que olha, pré-candidato à Prefeitura de São Paulo, quer ser prefeito de São Paulo, Guilherme Boulos. Você aí votaria no Guilherme Boulos? Aí, o cara invade propriedade privada. Você gostaria que ele fosse justamente a pessoa que domina, que dita as regras da cidade de São Paulo? Coloca aqui nos comentários que eu quero saber a sua opinião. Tá aqui, ó, a foto da primeira dama do crime ao lado de Guilherme Boulos sorridente. Olha o que diz aqui o antagonista, tá? O antagonista diz assim, ó, dama do tráfico amazonense também esteve reunida com Boulos, então não bastou representantes do Ministério da Justiça, mas também Guilherme Boulos. Agora, o Boulos, ele já deu aquele pulo, falou, opa, peraí, eu sou um deputado federal, eu sou pessoa pública, eu estava ali, né, na parte do Congresso que é aberta ao público e simplesmente ele pediram uma foto. Será que foi isso mesmo? Será que foi só uma foto? Vamos ver aqui o que diz a reportagem, letrinhas pequenas para você. Após se reunir com integrantes do Ministério da Justiça e Segurança Pública em Brasília, Luciane Barbosa Freitas, a tal dama do tráfico amazonense, participou de uma audiência com o deputado federal Guilherme Boulos, PSOL, São Paulo. Então parece que não foi só uma foto, parece que houve ali uma reunião. O que será que o Boulos ouviu? O que será que o Boulos falou para a primeira dama do tráfico amazonense? Mas vamos lá. No Instagram, a Associação Instituto Liberdade do Amazonas. Nossa, Liberdade do Amazonas? Mas ela não representa pessoas que estão presas? Não deveria ser de liberdade, né? Continuando aqui, ó. Entidade a qual preside, ela agradeceu ao pré-candidato à Prefeitura de São Paulo pela, abre aspas, oportunidade de ser recebida e ouvida com toda atenção e solidariedade à nossa pauta, fecha aspas. Fica a minha pergunta. Qual era a pauta? E o que será que Boulos, pré-candidato a prefeito de São Paulo, respondeu aí para essa distinta senhora? Gostaria de saber aí a sua opinião. O Boulos foi ao Twitter falar mais uma vez de fake news e aí colocar, né, o Bolsonaro na história, sendo que dessa vez o Bolsonaro não tem nada a ver com a história. Mas aí o Boulos não consegue se explicar muito bem. Como é que vai ficar a situação do Boulos? Será que ele ainda vai ter força para disputar a Prefeitura de São Paulo? Pois bem, a ver. Quero saber, na verdade, agora qual é a sua opinião do que você está vendo aqui, ó, a extrema esquerda brasileira e o crime organizado no Brasil. O que você pensa a respeito sobre isso? Quero saber a sua opinião e aí você coloca aqui nos comentários. Bom demais para eu ficar sabendo de tudo que tá rolando. Agora lembra, 3 pontinhos é o nosso código. Colocou 3 pontinhos é porque a gente vai reagir a esse comentário na nossa live. Que dia que é a live? Sexta-feira, toda sexta-feira, 20 horas, aqui no canal do YouTube. Então eu te espero aqui para que a gente possa, né, bater esse papo. E lembrando aqui, ó, seguir a gente, para você não perder nada, tá aqui, ó, só você seguir a gente aqui no nosso @ no Instagram. E chegando até aqui, até o final do vídeo, já lhe agradeço de antemão, clica aqui, ó. Clica aqui, se inscreve no canal, ficou muito mais fácil, badala o sininho das notificações, deixa seu like, esse aí já é de casa, e o seu comentário compartilhando com todo mundo para que a gente possa dominar a rede. Tamo junto? Eu volto amanhã no próximo episódio para você ficar muito bem atualizado. Beijo do Toby, fica com Deus e fui.